A paz do Senhor segue a todos. Nós estamos iniciando o nosso culto no lar. Você que está sintonizado com a gente, você que acompanha a nossa transmissão, que Deus possa estar te abençoando grandemente e que tudo que você tenha apresentado para o Senhor, Ele possa ter recebido e providenciado, ou então estar providenciando na sua vida, porque o nosso Pai é o Deus de ontem, de hoje e também o de amanhã, Ele será eternamente. E você que está com a gente nesta transmissão, na sua casa, não importando o local onde você se encontra, Deus te abençoe e que nós possamos estar sendo instrumento para que Deus possa usar através das minhas palavras, da minha boca, uma mensagem que possa edificar, alegrar o teu coração, que às vezes nesse momento se encontra abatido. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai amado, é no nome santo do Senhor Jesus que nós estamos te agradecendo, que nós estamos, Pai, te pedindo as tuas imensas misericórdias neste momento, para que o Senhor possa estar abrindo portas, abrindo coração, quebrando barreiras, e que todos quanto estão, Pai, nesta transmissão, possa ser agraciado pela tua presença, através da cura, alegrar-se, possam também ter os seus sonhos, os seus desejos realizados, conforme assim for a tua vontade. E é assim te pedindo que nós te agradecemos por este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou te pedir, já no comecinho, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Se você já é inscrito, se você já se inscreveu, compartilhe se esta mensagem ela for edificante, ela for importante para a sua vida. Que Deus esteja abençoando grandemente o seu lar, a sua família, o seu local de trabalho, abençoando também os seus amigos, porque a palavra de Deus nos diz: diz-me com quem tu andas e eu direis quem tu és. E com certeza os seus amigos também receberão e farão parte das bênçãos, das promessas da qual Deus destinou para você. Porque se eles estão com você, com certeza também serão agraciados por causa da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Eu já convido vocês para estarem abrindo o seu livro sagrado, a sua Bíblia, você que quer nos acompanhar através desta leitura, no livro de Lucas, capítulo de número 11, do versículo 9 em diante. Lucas, capítulo 11 e o versículo 9 em diante, para que nós possamos entender o que Cristo está nos ensinando, para que nós possamos entender qual é o propósito, o verdadeiro propósito de Cristo estar nos dando esta oportunidade de nós, às vezes, abrirmos aquela porta que já se encontra fechada há bastante tempo, de nós estarmos conseguindo o nosso objetivo, nosso intuito do qual nós desejamos e pedir a Deus. Às vezes o que nós estamos pedindo é algo que é impossível para nós seres humanos, mas para Deus tudo é possível. E quando nós o invocamos, quando nós pedimos, quando nós oramos e falamos com Ele, e se Ele ver que é de bom agrado e Ele quiser nos conceder as nossas petições, com certeza nós vamos ser agraciados pela sua presença e também pela sua benevolência, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, Ele é bom, é um Deus que quer sempre o melhor para nós, independente se nós estamos pedindo alguma coisa que às vezes não vai edificar a nossa vida. Ele sabe se é bom ou é ruim. Às vezes nós pedimos e nunca chega esse momento de nós sermos agraciados com a nossa petição. É porque Cristo sabe que lá na frente, às vezes, poderá nos causar algum mal e este bem que nós desejamos acaba não chegando, porque Ele sabe que é para a nossa própria destruição. Mas, com certeza, se você insistir, se você buscar, se você caminhar e querer, fazer igual criança quando quer mamar, chora, esguela, até que a mãe vai lá e o socorre. Assim também acontece, tem muitas pessoas que às vezes, tem aí algum bem na sua vida, mas lá na frente vai lhe servir de tropeço. Mas vamos ver como é que nós chegamos às petições a Jesus através da oração. O próprio Jesus nos ensinou assim. Ele disse, capítulo 11 do livro de Lucas, é a leitura que nós vamos fazer, do versículo 9 em diante. Ele diz assim, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á,
buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Um texto semelhante a esse nós encontramos também em Mateus, tá? Mateus capítulo 7, versículo de número 7 ao 11. Também encontramos praticamente as mesmas palavras ditas por Jesus. Voltamos à leitura no versículo de número 9 de Lucas, capítulo 11, versículo 9, que diz: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Versículo de número 12. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, além de tudo que nós pedimos, além de tudo que nós rogamos, né, já descendo lá para o último versículo, versículo de número 13, diz que ele dá o melhor dele, que é o Espírito Santo. É o que está escrito aqui, né? Aqueles que lhe pedirem, aqueles que lhe rogarem. Então, se nós começarmos através do versículo 9, Jesus está nos dando aqui uma explicação, está nos ensinando que nós só conseguimos o nosso objetivo, que nós só conseguimos buscar e alcançar e falar com Jesus a respeito do que nós precisamos, do que nós estamos passando. Pode ser uma cura, pode ser uma libertação, pode ser uma porta de emprego, pode ser um relacionamento, tudo isso, o que nós quisermos pedir para Jesus, ele está dizendo que ele é através da oração que vai receber, é através do nosso falar com ele, é através de nós nos direcionarmos a ele, conversando com ele e explicando, porque ele diz, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Como que nós fazemos isso? Quando nós precisamos de alguma coisa, quando nós precisamos de uma porta de emprego, nós preparamos o nosso currículo, chegamos até a empresa, na recepção, perguntamos aonde é que nós podemos deixar ali aquele currículo, às vezes fica na portaria, às vezes o pessoal manda ir até o RH, mas de qualquer forma nós temos que ter uma ação, caminhar e ir até a porta de emprego. Primeiro de tudo começa se preenchendo, né, aquele formulário, preenchendo os quesitos que ali nos pede, explicando quem sou eu e o que eu desejo a respeito dentro daquele formulário, dentro daquele currículo, para que eu possa apresentar à empresa e a empresa saiba o que é que eu pretendo. Aí, a partir daquele momento, eu entrego. Quando eu entrego e eles recebem, eu tenho que ficar aguardando o momento certo para que eles me convoquem, para que eles me chamem, para que eu possa passar por uma entrevista. E depois da entrevista, depois que eu for aprovado, aí eu vou ter que preencher determinados documentos, fazer uma certa papelada, que é de praxe, para que eu possa adentrar aquela empresa na participação de funcionário. Assim é o nosso Deus. Quando nós queremos alguma coisa dele, ele diz, e buscar-me-eis e achareis, né? Porque você está batendo a minha porta, você está querendo algo de mim. E aí é onde nós vamos explicar o que é que nós estamos precisando do Senhor Jesus. E ao explicar, ao detalhar para ele, né, o que nós pretendemos, ele vai nos receber. E quando ele nos receber, ele vai nos analisar para ver se nós estamos prontos ou não, se nós estamos aptos ou não para receber aquela determinada bênção. Então aqui a palavra ela é bem clara. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então nós estamos fazendo o primeiro procedimento. O primeiro procedimento é buscar a Jesus, falar com ele, ter intimidade com ele, conhecê-lo, saber o que nós queremos pedir a ele. E de repente, não vamos pedir a ele coisas vãs,
nós vamos pedir a ele algo que realmente nós estejamos interessados. Está interessado em trabalhar naquela empresa? Deixe um currículo lá. Você está precisando de trabalhar? Você está precisando de ter um relacionamento com aquela empresa, com aquela pessoa? Diga para aquela pessoa o que você pretende. E isso não acontece apenas só com uma empresa. Isso acontece num relacionamento. Você gostou de uma moça, a moça gostou de um rapaz, você precisa se declarar a ela, você precisa dizer a ela as suas intenções, as suas pretensões, para que ambos analisem um ao outro, ou aceitem ou não aceitam. Então, de repente, nós começamos a fazer de uma maneira meia errônea, de uma maneira meia atabalhoada, e aí acaba não dando certo. Por quê? Mas quem é que foi o culpado nessa história? Não teve culpado, teve falta de comunicação. Por isso que nós estamos hoje com o nosso trabalho, com o nosso culto no lar, para nós podermos te explicar a palavra de Deus, como é que funciona. Ore a Deus, confie nele, entre lá no teu quarto, tranque a porta, né? Feche lá no teu local reservadinho, ou então mesmo aí no teu trabalho, ore em espírito, não precisa de você dizer em palavras altas para que eu, outros possam ouvir. Basta apenas você se comunicar espiritualmente com Deus. Senhor, estou aqui. O Senhor sabe, o Senhor conhece meu estado físico, o Senhor conhece meu estado mental, meu estado espiritual. Tenha misericórdia de mim, dai-me graça, dai-me força, dai-me bom ânimo. É uma oração que você fez, tão pequenininha, né? Não chegou nem a 1 minuto. E você já falou com Deus, você já pediu alguma coisa, você se apresentou a Cristo e falou, olha, eu preciso disso, me dê bom ânimo. E Ele tem para dar. Amém? O próximo versículo, o versículo de número 10, diz assim: pois todo o que pede, recebes, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A quem pede? Quem é que pede? É aquele que está com desejo de alguma coisa, é aquele que está querendo alguma coisa. Ele pede. Né? Tem um ditado secular lá no mundo que diz assim: melhor pedir do que roubar. Claro, peça. O não você já tem, o não já é de posse sua. Agora você tem que obter o sim, então pede. Pede, porque o não, por que você e eu, todos nós temos o não? Porque pegar as coisas alheias sem autorização, pegar as coisas que não pertencem a nós é roubo. E quando trata-se de roubo, Deus não se agrada disso. Então nós precisamos pedir. Como é que você vai dizer que você está namorando determinada pessoa, que você vai casar com determinada pessoa, se a pessoa nem está sabendo disso? Se você nem comunicou a ela, se ela não aceitou, se ela não te deu sim, como é que você pode dizer um negócio desse? Não pode. Então, primeiramente, você tem que comunicar. A partir do momento que a pessoa aceitar, falar, não, eu te aceito. Aceito sim, aceito seu pedido de namoro, aceito seu pedido de casamento, aceito. Quando ela dizer aceita, quando ela disser, né, aceito, você poderá aí sim falar, olha, eu já recebi o aceite, né, eu já recebi o sim, agora falta eu concretizar para que eu possa, em nome de Jesus, tomar posse do que eu estou querendo. Amém? Então é desta forma que Cristo está dizendo aqui, né? Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, quando você pede, e que você pede com toda a sinceridade, com todo o amor, com toda a sua dedicação, o seu desejo ali, Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe se nós estamos com fingimento, ele sabe se nós estamos realmente querendo ou não, se nós estamos querendo ganhar tempo, ele sabe de tudo. E quando nós pedimos com sinceridade, ele nos concede, ele nos dá. Ou então ele pode falar, espera, você está muito novo para isso. Como é que um rapaz de 15 anos vai chegar lá numa autoescola, num despachante, em algum local público, e vai dizer assim, olha, eu vim para obter a minha carteira, a minha CNH, minha carteira de habilitação. Aí o pessoal vai pedir o documento para ele, então se identifique aqui para que nós possamos agilizar a sua documentação. Aí ele apresenta a documentação, ele tem 15 anos.
O pessoal vai falar para ele: ô meu querido, infelizmente nós não podemos lhe atender agora. Volte quando você tiver a idade suficiente, a idade que possa lhe dar condições para que você possa ser uma pessoa habilitada. Ele vai voltar frustrado? Provavelmente sim, mas ele não tem a idade, ele não tem uma emancipação para que ele possa estar conduzindo um veículo. Ele não tem ainda a idade certa, a idade pedida através dos departamentos nacionais, Detran, Ciretran e outros que vêm por aí, para que possa habilitar a ele como um condutor de veículo. Então ele vai ter que esperar completar a idade. Assim, Cristo também pode dizer conosco: olha, você não está preparado ainda, falta alguns conhecimentos, falta algumas práticas, né? Porque você só está tendo no momento a teoria, é preciso prática. Você tem um pleno conhecimento? Quem sou eu? A partir do momento que Jesus pergunta para nós quem sou eu, nós vamos ter que saber explicar que ele nos amou de tal forma, né, que o Pai enviou a ele para que todos nós que crêssemos nele pudéssemos ter vida eterna. Começa por aí. Aí ele diz: olha, então vamos para a segunda fase, né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. A partir deste momento nós vamos dar uma analisada do que nos falta. Às vezes ainda não descemos as águas para o batismo, e é um cumprimento. É um cumprimento da palavra. Embora que às vezes tem algumas pessoas que estão acamadas, tem algumas pessoas que estão enfermas, estão em leitos de hospitais e de forma alguma têm condições de descer, né, as águas para ser submergido e participar do batismo. Deus conhece, conforme eu já disse, todas as nossas qualificações. Ele conhece nossos direitos, conhece os nossos defeitos, conhece também as nossas faltas de direito. Então, ele está, de uma certa forma, isento por Deus, porque ele não tem condições físicas de descer as águas. Mas nós que estamos regozijando de plena saúde, participamos de um futebol, participamos de uma caminhada, participamos do lazer das atividades, da nossa casa, participamos do nosso dia a dia tranquilo, comparecemos à nossa empresa, batemos o ponto, entramos, saímos, final de semana nós temos aí as nossas diversões, estamos gozando da mais plena, né, saúde, e não queremos descer as águas, não queremos ser batizados, quer dizer, já estamos infringindo alguma coisa, e Deus sabe de todas as coisas. Não adianta querer mentir, não adianta querer ocultar, porque ele sabe de toda a verdade. Então, aqui ele está dizendo, né, que todo aquele que pede, recebe. Como eu disse, pode não ser agora, mas ele vai dizer para você: espere, espere. Agora, por exemplo, se uma pessoa com deficiência visual chegar lá e falar: olha, eu quero tirar deficiência visual zero, tá? Zero. Chega lá e fala: eu quero tirar a minha habilitação. De cara, de imediato, o homem lá vai falar: olha, infelizmente nós não podemos dar prosseguimento no seu desejo, né, no seu pedido, porque você tem a visualidade zero, você tem deficiência visual. Então, assim também, Deus pode nos dizer não. Lembra, eu já falei isso aqui numa outra transmissão, lembra de Paulo? Paulo, ele tinha, né, segundo a palavra, um espinho na carne, que uns dizem que era a visão dele, outros dizem que era não sei o quê, sei lá, ele tinha um problema. E ele orou diversas vezes. Diversas vezes ele orou para Deus, pedindo para livrá-lo, para tirar aquele empecilho da vida dele. Sabe o que Deus falou para ele? A minha graça, Jesus falou, a minha graça te basta. E ele continuou, né, com a sua deficiência, mas não deixou de fazer a obra. Então tem coisas que Deus age de imediato, é agora, aqui, já. Tem coisas que ele manda esperar, quando você não tem a idade e quer, né, obter algum benefício. Quando você não tem condições por causa de alguma deficiência que existe no nosso corpo, já de imediato você recebe não. Mas o que pede vai receber o sim ou não. Bem entendido até aí no versículo 10? Vamos então para o versículo de número 11, que diz assim: glórias a Deus. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe
uma cobra. Eu não sei, você que está me acompanhando na transmissão, qual é a tua idade. Eu não sei ainda se você já tem uma família. Eu não sei se você tem filhos ou não. Mas mesmo que você ainda não tenha uma família, vamos voltar um pouquinho atrás no tempo. Vamos lembrar do teu pai. Não sei se o teu pai ainda está no nosso meio ou se ele já ausentou, já está nos braços de Cristo. Mas vamos lembrar do teu pai. Lembra quando você tinha desejo de alguma coisa, um brinquedo, um calçado, alguma coisa que você pudesse, né, obter e o teu pai tivesse condições? Porque, por exemplo, na minha época, os meus pais eram de difícil acesso financeiro, levavam a vida pela misericórdia de Deus equilibrada, mas ele nunca nos deixou faltar nada, principalmente o que de comer. E uma boa educação, e também nos ensinou a servir a Cristo, a buscar a Deus. Nós tínhamos uma crença, amém? Então, de repente, o teu pai, ele vê você pedindo alguma coisa. Será que o teu pai, quando você pedia, quando você desejava, às vezes até chorava, sua mãe, será que eles não faziam um esforço tremendo, algo que estava até fora do controle, para poder atender a sua solicitação, para atender aquilo que você estava precisando? Ou ele pegava simplesmente, botava uma pedra lá na fornalha, naquela época tinha muito fogo, fogão de lenha, colocava uma pedra lá no meio da brasa e quando você estava chorando por alguma coisa, ele pegava aquela pedra quente, avermelhada pelo fogo e colocava na tua mão dizendo que era o presente que você solicitava. Se o teu pai, a tua mãe não fazia isso, se nós sendo humanos, tendo uma procedência, vamos dizer assim, pecaminosa, uma procedência que não é uma procedência boa, nós no fundo, todos nós temos um pouquinho de coisa ruim. Todos nós ficamos nervosos, todos nós perdemos a paciência, todos nós queremos revidar alguma coisa que não é benéfica. Imagina se o teu pai, a tua mãe fizesse um negócio desse, ou então você pedindo um prato de comida, pedindo um leitinho, né, um pão sobre a mesa, um alimento sobre a mesa, e o teu pai jogasse uma cobra venenosa, ou mesmo que não fosse venenosa, em cima da mesa, tá aí, pega e se alimenta. Será que o teu pai, a tua mãe teria coragem de fazer isso com você? Se nós estamos vivos hoje, se nós estamos até o presente momento e você está aí assistindo essa transmissão, é porque o teu pai, se ele não pôde dar, os teus pais, né, não pôde dar o que havia de melhor para você, mas ele procurou dar o básico, eles procuraram dar o básico, porque senão você não existiria aí. Para começar, quando a sua mãe, né, nos carregou, quando as nossas mães nos carregaram por 9 meses em seu ventre, ela tinha ali uma livre decisão, ou ela podia carregar ou abandonar. Não, ela conseguiu carregar, passou ali uma modificação na estrutura física, umas engordaram, outras que criaram algumas estrias na barriga, outras isso, outras aquilo outro, mas não desistiram de nós. E quando nós nascemos, quando nós viemos ao mundo, ela abraçou com carinho, com cuidado, com amor e cuidou, ela não dispensou. Você está entendendo? Então, se os nossos pais, que são humanos, nos procuram dar o que há de melhor para nós, imagina Deus, imagina Jesus, imagina o Espírito Santo, ele quer dar muito mais além daquilo que ele já nos concedeu. Ele quer dar coisas extraordinárias, ele quer dar coisas para nós que o olho não viu e nem o coração sentiu, são coisas que nós ainda não percebemos, a salvação. Ele diz que nós teremos salvação, nós teremos um lugar onde Cristo foi preparar lugar. É isso que nós tentamos explicar para você, a diferença que faz buscar a Cristo enquanto se pode achar. Mas isso é aqui. É hoje. Se nós deixarmos para amanhã, pode ser tarde demais. Quem garante para você que eu estarei presente até o final dessa transmissão? Mesmo antes, quantas pessoas você já ouviu falar que estava em púlpito, né, de igreja, no centro das atenções, nas assembleias,
ali pregando a palavra de Deus e deu um mal súbito inesperadamente, e ali mesmo, no púlpito, ele cai e morre. É a última palavra que ele estava falando na sua vida. Assim também pode acontecer conosco. Não podemos deixar para resolver para depois o que nós podemos resolver agora, o que nós podemos fazer agora. Então é preciso, não estou te pressionando. Eu me lembro muito bem que tinha uma família que saiu para fazer uma viagem. E nessa viagem foram todos felizes, maravilhosos, chegaram lá, passearam, divertiram. Foi uma semana só de alegria, só de alegria. No retorno de lá para cá, aconteceu um trágico acidente e muitos deles que estavam dentro daquele veículo perderam a vida. Não retornaram mais para casa. Então o amanhã pertence a Deus. É Deus que sabe o que vai acontecer comigo e com você. Mas se nós olhar aqui que o pai não quer coisas ruins para o filho, é isso que Deus está dizendo para nós. Filho, saiba me pedir, saiba comunicar comigo, fala comigo. Quando você... Na minha época era assim, né? Na minha época tinha uma tal da barganha. Se você passar de ano, se você for bem na escola, eu vou te dar um presente no fim do ano. E a gente já pedia logo, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu teve um ano que eu desejei uma bicicleta. Aí meu pai me deu uma Caloi, uma bicicletinha Caloi, mas a coisa mais linda do mundo, cor café com leite, e aquilo para mim era a maior alegria. Então a gente se esforçava porque o pai prometia para nós e o pai se virava e cumpria. Então assim é o nosso Deus. Ele não é homem que se arrepende, nem não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. Se ele prometeu para nós vida eterna, se ele prometeu para nós que nós estaríamos com Cristo onde ele estivesse, João 14, nós temos que acreditar, nós temos que esperar. E se ele está nos dando toda esta oportunidade, se ele está nos dando toda esta alegoria, para que nós possamos aprender, estudar, falar, orar com ele, examinar a palavra, é porque ele quer que nós sejamos bem-sucedidos. Ele não quer que nós ficamos perdidos pelo caminho à deriva, quando... Eu não sei se você já aconteceu contigo, mas uma vez eu estava na cidade de Campinas, e em pleno movimento, em pleno, aquele trânsito, e de repente o meu GPS perdeu o sinal, perdeu a conexão e eu fiquei à deriva. Gente, é complicado. Num local onde a gente sabe andar, é muito fácil. Mas num local onde nós não temos conhecimento, olha, é a coisa... Você olha para um lado, está tudo igual. Olha para o outro também. Olha para trás aquela fila. Olha para frente aquele congestionamento. E você fala, para onde eu vou? Aí eu achei um determinado posto lá de combustível, né? Não era o posto de Ipiranga não, viu? Ai, meu Deus. Era um outro posto de abastecimento. Ali eu parei e perguntei. O rapaz falou, não, você está no local certo aí. Segue a via que vai... Está tudo certinho, embora nós não podemos confiar em tudo que nós ouvimos. Mas naquele dia eu continuei na caminhada e graças a Deus encontrei a pista. Quando eu encontrei a pista, que eu saí na rodovia, o sinal voltou. Falei, glória a Deus, amém. Era para testar talvez a minha paciência. Então assim também, Deus conosco, às vezes ele nos deixa por um tempo e a gente fica sem resposta. Às vezes nós ficamos meio sem comunicação com ele e ele fica lá aguardando. Quando é que você vai pedir ajuda? Quando é que você vai invocar o meu nome? Quando é que você vai solicitar a minha presença? Mas assim que nós solicitamos a presença dele, de alguma maneira, ele fala conosco. Amém? O versículo número 12 diz assim, ou se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Claro que não, né? Claro que não. Quando o filho pede alguma coisa para o pai, o pai o atende. O pai o atende. Jesus Cristo, quando o pai perguntou, ele não foi obrigado a vir. Ele se dispôs. Jesus Cristo se dispôs e falou, envia a mim, eu irei, envia a mim. E Deus enviou o seu filho. Para onde foi que Deus enviou o seu filho? Deus enviou o seu filho para este mundo. E neste mundo, ele padeceu. Neste mundo, ele sofreu. Neste mundo, ele passou. Olha, não foi fácil não. Não foi fácil a caminhada de Jesus. Ele foi rejeitado.
ele foi chicoteado, ele foi desprezado, mas mesmo assim, ele não desistiu de mim e de você. Ele continuou, ele deixou a sua glória, ele deixou a sua majestade, ele deixou, né, a soberania, porque lá no princípio ele estava com o Pai, e o Pai com o Verbo, e o Verbo era a palavra, e o Verbo era Deus, e tudo era Deus, e ele estava desde o começo lá, quando ele criou o mundo, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus falava, através do poder do Espírito Santo, o Espírito Santo se movia e as coisas iam acontecendo. E isso acontece, isso sucede conosco até hoje. Não duvide, creias, a palavra de Deus, ela veio para suprir as nossas necessidades. Cristo hoje, ele está à direita do Pai, está lá com o Pai, intercedendo por mim e por você. Ele olha, João, o que tu está passando aí, hein, meu filho? Ô, João, tenha bom ânimo, não desanimes. Aí ele chega no Pai, Pai, olha, o João está passando por uma necessidade lá. Pai, vamos ajudar o João? Ele intercede por mim e por você. Não tem outro, não existe outro, e é por todos nós. O que nós precisamos, o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus, Jesus chega e apresenta para o Pai. Pai, ó, ele pediu no meu nome, e o Senhor autorizou, disse que tudo que fosse pedido no meu nome, e nós concordássemos, será concordado também na terra. Quando 2 ou 3 concordam aqui na terra, também será concordado lá no céu. Então nós precisamos entender este escalão, esta hierarquia, e saber que Deus está acima de todas as coisas. Primeiramente, tem que vir a autorização lá de cima. É uma escala hierárquica. A bênção vem do maior para o menor. Não é o contrário. Ela não sai do menor para nós sair aí abençoando qualquer um. Nós o abençoamos, nós oramos, nós repreendemos, nós pedimos para que determinada enfermidade seja curada, para que determinados espíritos sejam expulsos em nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus. Sem ser no nome de Jesus, nós não podemos fazer nada. E quando nós pedimos no nome dele, ele, Pai, olha, estão pedindo no meu nome. E Deus, juntamente, autorizando, havendo aquela concordância, eles autorizando, imediatamente a nossa petição será atendida. Caso contrário, não. Né? O versículo de número 13, que diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nós somos dotados do Espírito Santo. Eu já disse isso aqui várias vezes. Às vezes tem pessoas que não concordam, tem pessoas que torce o nariz. O nariz, dificilmente nós conseguimos torcer ele para lá e para cá, se nós não tivermos uma ajudinha. Precisamos de uma ajudinha. A ajuda, nesse caso que eu estou falando, espiritualmente, é a fé. Quando nós não temos fé, nós torcemos, né, o nariz, dificultamos as coisas. Mas quando nós estamos tratando de uma situação material, nós pegamos o nosso nariz e empurramos para cá. E pegamos o nosso nariz e empurramos para cá. Então torce de um lado e de outro, né? Com certeza. Mas dificilmente a gente tem condições de mexer com o nariz, né? Alternadamente, sem colocar a mão nele. Mas de uma certa forma, nós não podemos duvidar da palavra de Deus. Lá em Romanos está escrito que se Jesus estiver conosco e nós com ele, nós poderíamos pedir o que quiséssemos e seria autorizado, seria resolvido, seria concretizado na nossa vida. Então nós precisamos ter a certeza que se Deus é conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é preciso ter Jesus conosco. Não adianta nada. Tem pessoas que às vezes saem por aí para fazer um trabalho evangelístico, para fazer um trabalho de libertação, e esquecem de orar e convidar Jesus para ir com eles. Vai por conta própria.
Chega lá, meu querido, passa um perrengue que só Jesus na causa, porque acha, eu posso resolver o problema, eu vou resolver aquele problema. Nós conhecemos situações de pessoas que foram chamadas para ir libertar alguma pessoa que estava em situação difícil e passou a noite, passou uma boa parte das horas por lá e não conseguiu resolver o problema. De repente lembraram da irmã, né, uma irmãzinha lá não sei aonde, eu poderia dar o nome dela de irmã Zefinha. Chamaram a irmã lá, mas não tem nada a ver, tá? Eu estou exemplificando aqui. Aí chamaram essa irmã chegou lá, quando o inimigo viu que ela estava chegando, já falou, o que tu fazes aqui? Eu não te convidei aqui. Ela falou, não, eu vim aqui para te repreender, te expulsar e seja queimado no nome de Jesus. E o inimigo, ó, deu no pé, vazou. Então, a pessoa precisa estar cheia da presença de Deus para dizer, eu tenho Jesus comigo. Eu vou fazer a obra sem medo. Você quer um medroso? Um que tem a mesma aparência, as mesmas características, praticamente quase que as mesmas manias que nós, nosso amigo Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro, só que ele era ousado, né? Olha como que ele era ousado. Ele via alguma coisa, ele partia para cima. Falava, não, é eu na área aqui. Ai. Se Pedro fosse participar de uma partida de futebol, ele queria cobrar todos os pênaltis, laterais e escanteio, né? E as faltas também, né? Pedro, numa determinada época, Jesus mandou eles irem à frente. E eles tomaram rumo no seu barquinho e entrou mar adentro. Mais tarde deu uma ventania tremenda, né? Um vendaval, e Jesus ficou para trás. Jesus ficou orando, ficou fazendo algumas determinações, conversando com o Pai, pedir e dar-se-vos-á, Pai, é assim, assim, assim. Aí, com certeza, Deus falou para ele, vai que os meninos estão apavorados lá no mar. E Jesus veio andando sobre as águas. Próximo, ele falou, olha, não se assustem, sou eu. Aí Pedro olhou assim e falou, mestre, se és tu mesmo, me chama, me autoriza para que eu vá ao teu encontro. Né? Aí Jesus falou para ele, ô Pedrão, que é isso, pô, vem cá, chega aqui comigo, né? E Pedro saiu andando sobre as águas. Saiu andando. De repente, Pedro começou a olhar para o lado, ele viu o vento, viu a distância que estava do barco, viu Jesus, mas ainda estava um pouquinho distante dele. O que aconteceu? Pedro afundou. Quando Pedro foi, né, aprofundado dentro das águas, ele começou a gritar por socorro, Jesus estendeu-lhe a mão, levou ele até o barco ô menino de pouca fé, né? Ô menino de pouca fé. Mas Pedro, ele era uma pessoa ousada. Quando Jesus Cristo estava numa situação dizendo, pregando, dando um sermão, ensinando a eles, falou, que é isso, Jesus? Oxe, eu vou contigo até. Ele falou, mas rapaz, eu não tenho nem onde inclinar a cabeça e tu quer ir comigo? Não, onde o senhor for, eu vou também. Até que chegou um determinado ponto, onde Jesus foi preso, né? Onde chegaram o pessoal ali, após a traição de Judas, e Pedro já arrancou da espada, foi lá, cortou a orelha do Malco, e o Jesus já repreendeu Pedro, colocou a orelha do soldado novamente no lugar, e falou, rapaz, nós não precisamos de armas, de paus, nós não precisamos de violência, deixe que é chegada a hora do Filho do Homem. E a partir daquele momento, né, ele foi, e Pedro com aquele medo, Pedro com medo de se manifestar, se escondeu. Vocês já conhecem a história de Pedro, mas aonde eu quero chegar é justamente nesse ponto. Quando Cristo pediu para que eles ficassem lá em Samaria, né, lá em Jerusalém, até que eles fossem revestidos com o Espírito Santo, Pedro ainda era meio covardão, era meio medroso, mas a partir do momento que eles foram, né, agraciados, né, foram renovados, batizados pelo Espírito Santo, a vida de Pedro mudou, ele não ficou mais com medo, ele não teve medo, com ousadia ele pregava o Evangelho. E em uma das suas pregações, em um destes dias, destes momentos,
aproximadamente quase 3.000 homens, né? Quase 3.000 almas se salvaram numa única mensagem, numa única palavra que Pedro falou. Então veja bem a diferença e a disponibilidade que há em nós quando o Espírito Santo está habitando em nós, quando nós estamos revestidos da glória e do poderio do Senhor Jesus. É muito diferente. Então, aquele que era, às vezes, né, violento, que não gostava de levar desaforo para casa, ele passa a ter humildade. Ele passa a ter humildade. Eu vou falar aqui das bem-aventuranças. Eu gostaria que estamos quase já no fim, tá? Estamos caminhando para o fim, mas eu gostaria que vocês pudessem abrir conosco e estar participando da leitura em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, que é onde fala das bem-aventuranças. Deixa eu ver aqui. As bem-aventuranças, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Vamos ler do versículo 1 em diante, tá? Pegue aí a sua Bíblia para que você possa nos acompanhar e ver as possibilidades que Deus, através de Jesus Cristo, está nos ensinando a nós termos cuidado, a nós sermos cuidadosos e vigilantes nesta parte, para que nós possamos alcançar tudo isso do qual nós estaremos lendo agora. Versículo 5, capítulo 5, do livro de Mateus, Mateus 5, versículo 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos. Né? Versículo 2: E ele passou a ensiná-los, dizendo bem dessa forma aqui, ó: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os humildes. E hoje, no nosso meio, no nosso dia a dia, muitas pessoas, inúmeras, perderam, é uma quantidade incontável, perderam a humildade. Não tem mais humildade. E a palavra de Deus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós encontramos muitas pessoas exaltadas espiritualmente. Versículo de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Às vezes não é um choro de crocodilo. O choro de crocodilo tem muitos atores, tem muitas cenas, né, de filmes, de novela, que o pessoal, né, na vida cotidiana, que o pessoal está chorando, aquele chorinho de crocodilo. Não, é quando a pessoa chora por necessidade, espiritualmente, porque está ansiando algo que não provém dela. É esse choro, não é aquele chorinho de crocodilo não, tá? Versículo de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deus não quer gladiadores ou degladiadores, Ele não quer isso, Ele não quer confusão, Ele quer paz. E hoje, no nosso dia a dia, nós estamos encontrando muito confronto. Muitas pessoas poderosas estão se confrontando um com o outro. E Ele está dizendo aqui, ó, bem-aventurados os mansos. Os mansos, aquele que, né, tem um pessoal até que fala, é melhor um medroso vivo do que um valente morto. Né? Então aqui ele está dizendo, bem-aventurado, né, os mansos, porque herdarão a terra. Glórias a Deus. Né? Por que você está vivo, rapaz? O negócio lá estava tão feio que quando o cara falou que ia me pegar, ó, eu meti o pé e vazei. Se eu tivesse ficado lá, eu nem sei no que ia dar. Por isso que ele está vivo, né? Não é que ele é covarde, não, é que ele é prudente, dando para fugir, fuja da aparência do mal. A palavra diz no versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sede de justiça não é você querer condenar. Sede de justiça não é você querer humilhar o outro, apontar o dedo para o outro, eu sou justiceiro, eu sou isso, eu gosto. Não é isso. Sede de justiça é você querer que a verdade prevaleça. Doa a quem doer.
Talvez a verdade pode ser até desfavorável a mim, mas a justiça tem que ser dita. Como é que eu vou deixar o cabra ir para a forca se quem cometeu, né, o pecado, a desgrameira foi eu? Eu sabendo que aquele cara está sendo condenado, onde é que está a sede de justiça? Não está em mim. Eu estou sabendo que o culpado, que o errado sou eu, estou me omitindo. Isso não é ter justiça. Amém? Isso é faltar com a verdade. O versículo de número 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É o que eu falei. Versículo de número 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando você tem misericórdia de uma pessoa que está sofrendo, está passando por um perrengue, está passando por uma situação difícil, quando você tem misericórdia daquela pessoa e você procura ajudar, você procura ter compaixão, eu falei, se eu não me engano, acho que foi na nossa última transmissão a respeito do bom samaritano. Que estava ali caído pelo caminho e veio um lá, tal, samaritano, e cuidou daquele homem que tinha sido roubado, espancado, deixado lá meio morto na beira do caminho. Então, meu amado, quando nós temos compaixão, quando nós temos misericórdia das outras pessoas, Deus também se compadece de nós. Ele não vem aqui nos trazer uma canequinha de água, não vem trazer um alimento na nossa porta, ele não vem fazer isso, mas através da ação do Espírito Santo, ele toca em algum dos nossos irmãos, algum dos nossos semelhantes, para que eles possam também estar nos socorrendo. Essa é a habilidade de Deus, onipotente, onisciente e onipresente. Amém? Então nós precisamos entender estas coisas. O versículo de número 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus nos transforma, quando nós somos transformados pelo poder e a misericórdia do Senhor Jesus, nós estamos com o nosso coração limpo, e quando o coração nosso está limpo, o Espírito Santo vem habitar. Quando o Espírito Santo vem habitar, ele começa a trabalhar. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, nós temos uma modificação qualificada e o nosso cativeiro é transformado. Então aqui está escrito, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Deixa o Espírito Santo limpar o teu coração, deixa fazer uma faxina no teu coração. Apocalipse 3:20, né? Diz assim, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deixa Deus entrar no teu coração, deixa Deus limpar, deixa Deus trabalhar. Versículo de número 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? É aquele que não pregou a guerra, é aquele que quando vê o fogo querendo se alastrar, vai lá e joga uma caneca, se não apagar, joga um balde, se não apagar, ele vai lá e pega uma mangueira e gasta toda a água que o reservatório tiver, mas ele tenta apagar o fogo. Esse é pacificador. Agora aquele que fala, não, é isso aí mesmo, não aceita não, meta o pé que a gente está contigo. Não é pacificador. Ele é um agitador. E às vezes quando o caldo engrossa, ele não quer nem experimentar o sabor para ver se está bem temperado ou mal temperado. Versículo de número 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meus amados, se tem perseguição na sua vida, se tem tribulação, se tem alguma coisa que te deixa triste, não fique apavorado, não fique nervoso. Maior que tudo isso aí passou o sofrimento que Jesus, Maior sofrimento passou Jesus. Jesus passou o maior sofrimento que nenhum ser humano poderia suportar. E ele suportou por causa de mim e de você. Então, bem-aventurados perseguidos. Se estão te perseguindo, se estão te pegando no pé, se estão te caluniando, se estão levantando falso testemunho, se estão fazendo algum levante contra você, é porque você é uma pessoa que Deus está moldando e trabalhando para a seara dele. Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Veja lá um pé de manga, um pé de sei lá do que. Quando a pessoa não alcança a fruta para pegar com as suas próprias mãos, ele cutuca com a vara, ele joga pedra. Se possível, ele sobe lá naquele determinado galho para catar o fruto que ele quer. Não é assim? Então, se estão te tacando pedra, se estão te perseguindo, é porque alguma coisa de bom Jesus está vendo em você, tá bom? Aqui, o versículo de número 12.
Versículo de número 12. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Tudo isso que nós falamos aqui, tudo isso que nós exemplificamos aqui, aconteceu com as pessoas que pregaram o Evangelho, aconteceu com as pessoas que vieram nos ensinando, com as pessoas que trouxeram a palavra de Deus, aconteceu com o próprio Jesus e acontecerá enquanto o povo de Deus, enquanto o Espírito Santo, enquanto a palavra não for tirada da terra. Quando, João, vai acontecer isso? Eu creio que no arrebatamento, né? E também na ressurreição. Aí vai ser tirado o Espírito, a palavra, vai ser tirado tudo. Aí eu não sei, nem quero saber, não quero estar aqui para saber o que vai acontecer. Sei que será um dia de abalo, será um dia de tristeza, será um dia muito caótico, vai ser o pior dia que a nação mundial vai estar registrando no seu cardápio dos ocorridos. Não vai haver nunca mais situação igual. Aí só vai haver destruição, só vai haver coisas ruins, mas eu com certeza, em nome do Senhor Jesus, que Ele tenha misericórdia de mim e de você, que nós não estejamos aqui para presenciar todas estas coisas das quais nós estamos dizendo. Nós não temos a mínima intenção de assustá-lo, de forma alguma. A nossa intenção é preparar para que você tenha a certeza que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que nenhum de nós, meus amados, nenhum de nós chegará à presença de Deus se não for através desse Jesus maravilhoso. Então nós precisamos crer. Crer no que, João? Crer na palavra. Você crendo na palavra, você vai alcançar misericórdia. A palavra, ela nos liberta. A palavra, ela nos faz conhecer quem é o dono dela. E através de nós conhecermos quem é o dono dela, nós vamos direcionalmente a pessoa interessada. Vamos que você quer falar com uma pessoa muito importante, mas nunca viu uma foto, nunca viu a pessoa e não sabe quem a pessoa é. Mas você sabe que aquela pessoa está num determinado local. Você chega ali, você vê tanta gente, você vê tanto ser humano, mas você não sabe quem é a pessoa. Aí você pergunta, quem que é fulano? A fulano é aquele ali. Aí você olha e vê que não tem segurança, não tem possibilidade de você chegar até ele. E você começa a caminhar rumo àquela pessoa. E quando você chega na presença dela, você a contempla de alto a baixo, né? Vislumbra aquela pessoa de uma tal maneira que você fala, puxa vida, é essa pessoa aqui? Aí você fica naquela indecisão, estendo-lhe a mão ou não estendo, mas só na sua intenção, que ele já percebeu, ele estende a sua mão, né? Estende a mão para você e fala, prazer, eu sou fulano de tal, o que é que você deseja? Aí você fala, olha, eu sou o João, eu desejo isso, 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 e você começa a detalhar os seus desejos. Não é maravilhoso? Não tem empecilho, gente, qualquer um, qualquer pessoa, não tem segurança armada, não tem segurança de qualquer forma, ele está nos aguardando, ele está esperando que nós damos o primeiro passo, vamos até ele, nos identificamos e fala, olha, eu sou o João, sou o Pedro, o Joaquim, a Maria, a Josefina, a Sebastiana, eu sou um ser humano aqui que vem te pedir misericórdia. Pronto, está feito o serviço. Não tem empecilho. Antigamente tinha o sacerdote que ia lá, rogava por nós, e papapá, de ano em ano, mas o véu foi se rasgado de alto a baixo. Não tem empecilho. Qualquer ser humano pode falar com o Senhor Jesus. Basta apenas você acrescentar a fé e a verdade. Não vá tecer com mentiras falando que você precisa disso, daquilo, só para encher linguiça. Não. Vai lá e fala das suas necessidades, que você vai ver que a sua vida vai melhorar. Amém? Graças a Deus. Nós estamos encerrando o nosso culto no lar, né? Culto no lar, o culto na sua residência, onde você está.
E que Deus continue te abençoando grandemente, que você tenha uma noite, o restante da noite, o dia, né, que você tenha anos maravilhados na presença do Senhor, mas não se esqueça, busca o Senhor enquanto se pode achar. Se você gostou desta mensagem, se ela foi importante para você, a única coisa que nós no momento estamos te pedindo é para que você compartilhe, ou então se inscreva se você ainda não se inscreveu. E depois você compartilha também esta mensagem, envia para as pessoas que estão precisando ouvir, para as pessoas que estão carentes, para as pessoas que estão necessitadas e querem mudar de vida. E com certeza você tem muitos amigos que querem mudar de vida. Não guarde essa mensagem só para você não. Compartilhe ela em nome do Senhor Jesus. E nós, se Deus nos permitir, se Deus nos agraciar com mais uma mensagem, com mais uma transmissão, na próxima segunda-feira, Deus permitindo, nós estaremos trazendo mais uma mensagem aqui no canal para que você possa ouvir, assistir e também estar participando e praticando em nome do Senhor Jesus. Vamos orar porque eu estou indo embora. Amém? Pai amado, é no nome de Jesus que nós te agradecemos por todos os nossos amigos, por todas as pessoas que esteve conosco nessa transmissão. Que o Senhor supra todas as necessidades possíveis, que o Senhor possa agraciar o teu filho e a tua filha com aquilo que ele está te pedindo, com aquilo que ele está te solicitando. E assim, Pai, agradecidamente nós imploramos e rogamos ao teu filho que ele interceda a ti e que o Senhor possa, no nome santo de Jesus, atender todas as nossas necessidades. Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça para todo sempre em sua vida, em nossas vidas, e todos nós possamos dizer amém. Graças a Deus. Dá glórias a Deus aí, filho de Deus.